segundo, eu confesso para vocês que eu vejo com uma pulga atrás da orelha, que se a gente não mudar o sentido que nós adultos tem em relação ao que a gente consome, não vai ter um futuro. E segundo, responsabilizar o meu filho pelo aquilo que eu não fiz, desculpa a palavra, mas é a palavra que eu sempre busquei para poder sintetizar o meu raciocínio, seria a pedofilia da responsabilidade. Então, e aí, como você tem um equilíbrio do planeta, reciclagem e sustentabilidade caminham junto. Literalmente, eu já falei da questão econômica, que são os 8 bilhões jogados no lixo. Eu falei da questão social, que são 1.300.000 catadores que existem no Brasil, vivendo desse 2%. Imagine quanto que a gente podia fazer se a gente chegasse pelo menos a 10% do quantitativo da reciclagem no Brasil. E trazendo agora um pouco para a área da doutora Vera, é uma questão de saúde. 13 doenças estão ligadas literalmente à falta de tratamento do lixo no Brasil. Uma delas é a hanseníase, a tuberculose, e aí eu falo com conhecimento de causa, foi campanhas que a gente fez em Gramacho, e o número que você encontrava de pessoas infectadas pela HIV, pela tuberculose, pela hanseníase, entre outras doenças também, é enorme, porque a forma de trabalhar o material reciclado no Brasil, você está dentro do lixão, você está nas ruas gerando saco. A coleta seletiva ela não é uma política pública presente no município brasileiro ainda. E aí, falando de uma questão da reciclagem, eu também uma reparação histórica. Se vocês repararam aqui no vídeo, a maioria são negros. E aí você está vendo essa figura negra aqui? Esse foi o primeiro catador, que na época que Dom João VI chegou no Brasil, no Rio de Janeiro era muito sujo. Então ele vai e constrói uma nova categoria de escravo, que são os catadores de dejeto. Eles eram conhecidos como tigre, não sei se todo mundo sabe dessa história. Por que eles eram chamados de tigre? Porque naquela época, como eu falei, não tinha tanto desperdício e nem tantas embalagens como a gente tem hoje. Então o que eles catavam? Fezes, urina, resto de comida das casas dos magíacos. E eles carregavam isso tudo num balaio, que era jogado dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas, cartão postal do Rio de Janeiro. A falta de consciência ambiental. Esses negros, quando andava, descia o caldo e marcava as costas com aquele caldo amarelo, devido à mistura das fezes com a urina e com o resto de comida. Então, por marcar de amarelo, eles eram chamados de tigre. Esses negros eles eram excluídos da própria sociedade escravizada. Porque eles não casavam e ainda um pouco podiam dormir junto com os outros escravos, porque ninguém queria dormir com um sujeito que cheirava fezes e urina durante o dia inteiro. Então a reciclagem também é uma reparação social. É uma questão de um reparo que já vem desde o tempo dos escravos. Fazer a inclusão socioeconômica dos catadores através da coleta seletiva não é mais do que uma mera obrigação. Porque como disse uma vez o presidente Lula durante um evento dos catadores, coleta seletiva sem catador é lixo. Pode passar. E aí a gente fala, pode dar mais uma aqui para aparecer um. Como eu falei, segundo o IPEA, são 8 bilhões jogados no lixo, pode passar mais uma. E aí a gente está falando mal do Brasil, vamos ver como é que a gente tem a capacidade de fazer melhor. 98% de toda a latinha de alumínio produzida no Brasil tem como destino a reciclagem. A gente é o país que mais recicla latinha de alumínio no mundo. Pode dar mais uma. A gente também é um dos que mais recicla a garrafa PET, cerca de 56%, agora já quase 57%. Torna a dizer, justamente pelo valor econômico que esses materiais têm, não pela consciência ambiental do cidadão brasileiro, que ainda fica muito aquém do que deveria ser. Como que isso começa a mudar? Começa a mudar a partir de 2010, com a política pública do tratamento dos resíduos no Brasil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos demorou 21 anos para ser aprovada. Ou seja, até 2010, até porque o lixo é de competência municipal, cada um fazia com o seu lixo o que quiser. Agora não, agora o jogo tem uma regra. E essa regra passa a valer a partir de 2014. Eu não vou entrar muito nesse termo técnico, então você pode pular. Prefiro falar um pouco mais à frente sobre o papel de cada um. Pode passar.
Bom, aí isso. Como fazer isso? Como fazer um plano